Né, a história de Sansão, um homem que tinha tudo para dar certo, aleluia, porque foi-lhe profetizado antes mesmo dele nascer. O anjo aparece para a mulher, que é a mãe de Sansão, a qual não diz o nome, mas diz que ela era a esposa do homem chamado Manoá, aleluia. O anjo aparece e diz assim: olha, tu não tem filho, mas tu terás um filho, aleluia. Colocará o nome dele de Sansão, que é o pequeno sol, aleluia, né? E ele será santo de Deus, nazireu. Nazireu é uma pessoa separada para Deus totalmente. E o nazireu não pode cortar o cabelo, nem chegar nada perto daquilo que é de uva, nem beber vinho, nem comer uva passa, nem passar numa vinha. Não pode chegar nada morto, nem um cadáver. Ele é um homem santo para Deus, aleluia. E Deus vai usar ele para libertar Israel. E o anjo subiu. E ela falou para o marido chamado Manoá: Manoá, apareceu um varão para mim, terribilíssimo era a sua aparência, e ele disse que eu vou ter um filho. E Manoá disse: se ele aparecer de novo, me chama que eu quero ouvir ele falar. Aconteceu que a Bíblia diz que a mulher saiu ao campo e o anjo apareceu de novo para ela, e ela corre para o seu marido, aleluia, fala: marido, ele está ali. E ele corre. Sabe o que me chama a atenção nesta passagem? É que o anjo não apareceu para Manoá, apareceu para a mulher, porque a mulher estava no campo, aleluia. O homem onde é que estava? A Bíblia não diz onde é que ele estava, mas se a mulher estava no campo, Deus apareceu para quem estava no campo, aleluia. Sabe aonde é que Deus se manifesta? Quando você está no campo. Glória a Deus, aleluia. Não é no campo de futebol não, aleluia. É na obra, aleluia. Deus se manifesta para quem está na obra, vai para o campo. A seara, o campo é grande, mas poucos os trabalhadores, aleluia. Ah, Deus só se manifesta para o pastor, para o profeta, não, para quem está no campo, para quem é útil. Irmãos, nós que somos seres humanos, se você tem uma quantia e você sabe que você vai jogar no investimento, que vai perder aquela quantia, você vai jogar o dinheiro lá? Não. Deus, irmão, investe em pessoas que vai dar fruto. Se você vai dar fruto, Deus investe na tua vida. Cada regada, cada palavra, cada revelação, cada momento, cada manifestar de Deus na tua vida, é Deus investindo em você. E aí Manoá vai lá e fala com o anjo: anjo, foi tu que apareceu? Foi. Como é que vai ser o proceder do menino? Vai ser conforme eu falei para a mulher. O menino não vai chegar nada que é de uva, não vai chegar vinho, não vai beber vinho, não vai tocar em nada morto. Vai ser nazireu de Deus desde o seu nascimento, não vai cortar o cabelo. Ah, anjo, então quando se cumprir, se cumpre a sua palavra, mas quando se cumprir, me fala teu nome para honrar o seu nome. O anjo disse: por que pergunta o meu nome? Meu nome é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Para quem te perguntar qual o nome de anjo que existe na Bíblia, existe Gabriel, existe Miguel, existe também maravilhoso. Aleluia. Mas quando fala anjo do Senhor, está falando de Jesus. Porque Isaías, ele vai dizer que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Aleluia. O investimento na vida de Sansão é tão grande que o próprio Senhor Jesus foi lá. Tem coisa que ele manda anjo, tem coisa que ele mesmo vai. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso visitou ele. Quem sabe o maravilhoso está para visitar a tua vida, aleluia. Então você tem que estar percebido com aquilo que o maravilhoso tem para fazer na tua vida, irmão, aleluia. O maravilhoso, ele vai chegar. E ele vai chegar para quem está no campo, aleluia. Se não quer nada com Jesus, esquece, aleluia. E aí o anjo, ele falou: então deixa eu fazer um banquete. Ele falou: não, você vai fazer para Deus. Mas faz lá, fez um banquete, matou vaca, matou bicho, e tacou fogo, e o anjo entrou no fogo assim, ó, e subiu na labareda de fogo. E o homem medroso, tem homem que é medroso, falou assim: mulher, nós vamos morrer, porque nós vimos Deus. Aí a mulher: não vai morrer nada, se fosse morrer Deus não mostrava tudo isso. Aleluia. E não morreram mesmo. Aconteceu que o menino nasceu, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor foi com ele, e Deus abençoou o menino. E o Espírito Santo, depois você começa a ler na sua casa, tá? Desde o nascimento de Sansão, que é lá no capítulo 12 ou 13, por ali, né? Capítulo 13, aí você vai lendo a história toda. E a Bíblia diz que Deus começou a abençoar o menino. Escuta isso, meninos. E o Espírito do Senhor se apoderou dele. Aleluia. De tempo em tempo o Espírito Santo se apoderava dele.
A Bíblia não diz que ele fazia, mas ele ia para os desertos. Provavelmente o Espírito Santo impelia ele. Para quê? Para instruir ele. Criança e jovem também pode ser instruído pelo Espírito Santo. Jesus, com 12 anos, ele ensinava aos mestres. 12 anos, Jesus já ensinava. Aleluia. Samuel, uma criança, e Deus já falava com ele, mas não falava com ele que era velho. Deus pode falar com a criança, pode não falar com o velho. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que quando ele ficou bem jovem, aleluia, Deus já tinha falado qual era a missão dele. Aleluia. O que ele tinha que fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele já sabendo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele tinha esse chamado, né, porque ele sabia que ele podia não fazer. Aleluia. A Bíblia diz que ele se afeiçoou por uma prostituta. Antes de ser da Bíblia, ele gostava de uma prostituta. Ele gostava de uma prostituta. Aleluia. Gostava de pecado. E a Bíblia diz que os pais dele falaram assim: mas não tem mulher no meio do povo de Deus? Não tem mulher no meio do povo de Deus, para tu vai pegar logo esta prostituta. A Bíblia diz que isso vinha do Senhor, ou seja, para que Deus se vingasse. Embora, irmão, aleluia, Deus possa usar para Sansão. Você vai ver mais na frente, já estou adiantando aqui. Sansão vai matar 1000 homens com a queixada de um jumento. Aleluia. Não precisa, né, eu ir lá fumar maconha para evangelizar o maconheiro. Aleluia. Não precisa eu beber cachaça para evangelizar o cachaceiro. Aleluia. Você tem que ser diferente, não precisar Sansão fazer isso. Aleluia. Mas ele foi fazendo. Ele casa com aquela mulher. E no dia da festa do casamento, aleluia, olha o mistério, pastor Rodrigo. Aleluia. A Bíblia diz que ele vindo por uma vinha, a Bíblia diz que ele entrou numa vinha, já não podia nem entrar na vinha, mas ele entrou na vinha. Aleluia. Está começando a desobedecer, porque o pecado, irmão, guarde isso, ele vem bem devagar para um homem de Deus. Porque quem está no mundo já não sente mais o pecado, se prostitui, faz, acontece, mas para um santo de Deus, ele tem que vir devagar, irmão. Aleluia. Igual como tinha na Rádio Melodia, né, as ilustrações do reino de Deus. Só que a crente antigo vai lembrar disso. Ele conta que havia um sheik, os países árabes, você sabe que no deserto, né, de dia é calor e de noite é frio abaixo de zero. E ele tinha um camelo, ele deitou na barraca de noite e o camelo enfiou a pata dentro da barraca e disse para ele: ó, sheik, estou com frio no pé, deixa eu botar a patinha aí dentro. Ele falou: tudo bem, camelo. Aleluia. Daqui a pouco o camelo foi, botou a outra pata. Falou: ó, sheik, deixa eu botar as 2 patinhas. Ele falou: tá bom. Daí a pouco o camelo botou a cabeça e falou assim: não, deixa eu botar também a cabeça. Né? Aleluia. Daí a pouco o camelo entrou inteiro na barraca e expulsou o sheik da barraca. Aleluia. Assim também, irmão. Aleluia. Jesus pode... A barraca somos nós, o sheik é Jesus que é o rei. Aleluia. E o camelo é o pecado. O pecado dele vai devagarzinho. Você deixa, ele vai entrando. Aleluia. E aí o que vai acontecer? Ele entrou na vinha e o texto diz que saiu ao encontro dele um leão. Em algumas traduções diz o filho do leão, lá para o verso 5. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito do Senhor se apoderou dele de tanta força que ele rasga o leão do alto a baixo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é uma obra do Espírito Santo, porque vem do alto para baixo, não é de baixo para cima. Aleluia. E rasga o leão que somos nós, bravo como leão. Aleluia, o Senhor nos rasga do alto para baixo. E agora do comedor vai sair comida, ou seja, Deus quer tirar alimentos de dentro de você. Foi isso que Sansão disse na sua parábola. Ele vai dizer: olha, do comedor saiu comida, da doçura saiu do forte. Quem acertar isso vai ganhar um prêmio. Por quê? Porque no dia seguinte ele passa lá, vê o leão cortado no meio e um enxame de abelha e mel. E ele pega daquele mel errado. Mais uma vez agora ele chega num defunto, ele não podia chegar nada que estivesse morto, como nazireu. Então mais uma vez ele transgride o mandamento do nazireado, que são os nazireus. Para nós termos uma ideia, né, João Batista era nazireu. E ele era obediente, João Batista era obediente. Só comia gafanhoto, mel silvestre, cabelão. Jesus vai dizer: ó, vocês vieram ver o quê? Um homem vestido como um rei? Vieram ver um homem ricamente vestido? Não. Vocês vieram ver o que? Uma cana agitada pelo vento. Já viu a cana? Quando bate o vento, fica aquelas folhas balançando. Ele era magro, cabeludo, aleluia, e sofria no deserto.
Sansão era para sofrer. Inclusive, cabe aqui que muitas pessoas, quando fazem a figura, se você procurar na internet uma figura de Sansão, você vai ver que era um cara fortão. Mas Sansão não era forte. Provavelmente ele era magro. Porque se ele fosse forte, todo mundo ia saber de onde vinha a força, dos músculos. Mas o outro olhava para ele e falava assim, de onde vem a força deste homem? Então provavelmente ele não tinha músculos. Aleluia! Porque o nazireu era uma dieta restritiva muito grande. E aí ele rasga do alto baixo, come o mel, dá para os pais, não fala nada para os pais, e faz essa parábola: do comedor saiu comida, da doçura saiu do forte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele voltou para pegar o mel, ou seja, aquele leão tinha ficado para trás. Mas no dia seguinte ele volta lá para buscar o mel naquilo que está morto. Não busque doçura naquilo que morreu. Aleluia! Não busque doçura naquilo que está morto. Essa desceu agora, vou falar. Não busque doçura naquilo que já morreu, naquilo que ficou para trás. Aleluia! Ah, vou buscar lá atrás, morreu hoje. Deixa para lá, deixa para trás, né? Vai para frente. Quem pode dizer aleluia? Vai para frente, esquece o que está morto. Aleluia! Com morto vem contaminação, vem doença e vem morte. Aleluia! E aí ele fala isso e ninguém sabia qual era a parábola. Aleluia! Aí perguntaram para a mulher de Sansão: fala pra gente, senão a gente vai matar você e queimar a casa do teu pai. E a mulher falou: Sansão, por favor, me conta aí. Aleluia! Sansão, ele vai ser enganado pelas mulheres. Ele vai ser enganado uma vez agora aqui, e vai ser enganado também por Dalila. Aleluia! Gostava de ser enganado. Aleluia! E a mulher fala, ele fica insistindo: fala o enigma, não vou saber. Ele vai falar: é leão e mel a resposta, não conta pra ninguém. E a mulher no dia seguinte, ó pessoal, é leão e mel. Aleluia! A mulher enganou Adão, enganou Salomão, enganou Sansão. Não vai enganar você que é um bobão? Então confia só em Deus, o teu segredo. Tem segredo que você conta só para Deus. Nem para a mulher, nem para o homem, nem para ninguém. Tem coisa que é você e Deus. Não é porque você não pode confiar no seu marido, sua esposa, não é isso, irmão. É que tem coisa, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor, que é segredo, espera cumprir, senão a luta aumenta. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que então ela chega o pessoal, limão e mel, a resposta. E Sansão todo boa, pessoal. Acabou o tempo. Era 3 dias, ninguém falou qual a resposta, o pessoal ia limão e mel, quem não sabe disso? Aí Sansão ficou furioso, teve que ir lá roubar as roupas, matou um monte de homem para pegar as mudas de veste, pagou a sua veste, pagou o pessoal. E agora ele vai ficar furioso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e vai fugir dali. Aleluia! Quando ele foge, volta algum tempo depois, vinha ficar com minha esposa. Aí o pai dela fala assim: não, eu pensei que você não ia voltar mais, eu dei para outro. Aleluia! Te entreguei tua esposa para outro. Então ele vai pegar aquelas raposas, vai matar 300 raposas, vai amarrar, vai tacar fogo na seara dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Os filisteus vão vir em cima dele. Ele vai pegar uma queixada de um jumento, vai matar 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Aleluia! Onde já se viu um homem nem espada tinha. Aleluia! Ele usava a queixada do jumento. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Você tem uma queixada aí, ó. Com essa queixada aqui, ó. Em oração, falando com Deus, você vence 1000, 2000, 3000, aleluia, muitos inimigos, aleluia. Usa a queixada em oração, aleluia. Já usou a queixada em oração hoje, aleluia. A queixada, quando mexe, você está orando, aleluia. Você está falando em línguas com Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para concluir, irmão, aleluia, ele vai pegar aquela queixada, depois que vence 1000 inimigos. Ele vai falar: Senhor, estou morrendo de sede, eu matei 1000 inimigos, agora eu vou morrer. Taca a queixada, começa a sair água. E ele chama o nome daquele lugar fonte do que clama. Tem uma fonte na vida daquele que clama. Foi aquilo que Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, você fará dele uma fonte, e jorrará para a vida eterna. A fonte já não está em lugares. Eu vou ali beber da água. Ei, a água está dentro de você. Aleluia. Eu vou lá porque lá tem uma palavra para mim. E você não tem Bíblia? Aleluia! A reunião dos santos, irmão, nada mais é do que uma porta para evangelizar o pecador, para que o crente venha crescer, aleluia, para a obra do ministério. É isso que a Bíblia diz, aleluia. Glória a Deus. Então ele foi a Gaza, encontrou, aqui entra na leitura que nós fizemos, encontrou uma mulher, né, chamada Dalila, aleluia. Dalila, diga-se de passagem, louvado seja o nome do Senhor, significa frágil, delicada. Verso 4 diz que ela era do vale de Sorek. Sorek significa portal da escuridão. Aleluia. A mulher frágil, delicada que veio da escuridão. Aleluia. Nem tudo que parece frágil veio da luz.
Aleluia, pode ter vindo da escuridão também. Dalila é frágil e delicada, aleluia, mas veio do portal da escuridão, aleluia. As nossas escolhas, irmão, aleluia, tem que ser com muito cuidado. Aleluia, a Bíblia vai dizer então que ele se afeiçoou para aquela mulher, ele quer aquela mulher, aleluia. Então os filisteus dizem: vou te dar 100 moedas de prata. Aqui vai começar a acontecer com Sansão o que acontece com Jesus. Ele é vendido, traído, aleluia. E o que é que ele vai fazer? Quando Dalila diz para ele: me conta onde está a tua força, ele começa a usar o quê? A ferramenta que ele vai usar? Não sei quem prestou atenção na leitura. Ele vai começar a usar a mentira. Porque ele podia falar assim: olha aqui, eu não vou te falar nada, isso é meu negócio com Deus. Já não era para ele estar ali, mas já que ele estava, eu não vou te falar nada, isso é meu negócio com Deus, isso é minha força, isso é negociável. Guarde isso, a tua unção é inegociável. Glória a Deus, aleluia. E ela está perguntando: qual o segredo da unção? Tem um segredo com Deus, a tua unção é inegociável. Aleluia. E aí o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com a mentira. Já vai pecar uma outra vez. Aleluia. A mentira, irmão, louvado seja o nome do Senhor, é uma arma que não é para você. É uma arma do diabo. O diabo é pai da mentira. Aleluia. Glória a Deus. Se o diabo é pai da mentira, quem fala mentira então é filho dele. Aleluia. Por isso que Jesus vai dizer para os fariseus: vocês têm por pai o diabo. Aleluia. Mentiroso, nunca se firmou na verdade. Aleluia. Às vezes, irmão, a verdade vai prejudicar a gente, mas temos que falar. Aleluia. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Já leu isso? Paulo fala aos Coríntios: nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Ou seja, nós não podemos combater a verdade com mentira. Agora a verdade com verdade dá certo. Aleluia. Então Sansão vai dizer: meu segredo é o seguinte: você vai amarrar com 7 vegas de vimes frescos, que ainda não esteja seco, eu vou enfraquecer na hora. Então trouxeram as vegas de vimes, amarraram, né? Sem o vime estar seco. O vime é uma cordinha feita da natureza, né, irmão? Amarrou com elas, e os espias estavam sentados. Disseram: os filisteus vêm sobre ti. Então ele quebrou as vegas de vimes, como se quebra o fio da estopa, e não conseguiram descobrir a sua força. Sabe o que significa a vega de vime fresco? Aleluia. Algo que está fresco ainda, algo que não está maturado. Ou seja, é um pecadinho que você aparentemente, isso aqui eu tiro de letra, aleluia. Realmente tirou de letra, mas é através disso que o diabo começa a entrar. É isso que dizem Cantares: procurai as raposinhas que fazem mal à vinha. Aleluia. Um filhote de raposa faz mal para a vinha. A vinha é a igreja. Um pecadinho, um pouco de fermento leva o quê? Toda a massa. Um pouco de pecado, aleluia, atrapalha com a igreja toda. Aleluia. Um pouco de fermento num bolo de 1 quilo faz o bolo crescer todo. Não fica só no lugar. Aleluia. Então o pecado, irmão, aleluia, ele tem que ser excluído. Tem que ser tirado. Tem que ser arrancado. Aleluia. Lembramos que nós somos o corpo de Cristo, irmão. O médico, quando vê uma pessoa doente, e ele fala assim: ó, essa parte aqui, se tu não cortar, se não amputar, vai subir para a outra perna, vai subir, tu vai morrer. Então o que a pessoa faz? Corta. Aleluia. Nós somos membros. Cuidado para você não ser cortado. Aleluia. Aleluia. Membro tem que ser tratado. Colocado remédio. Remédio da palavra que está aqui. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. O remédio da palavra está aqui. A cura está aqui. É aplicada a cura. Só é cortado, irmão, quando não tem mais jeito. Enquanto você está na fé, tem cura. Você pode dizer aleluia? Porque a Bíblia diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Mas a misericórdia é para quem ainda crê. Mas se tu não crê, tu serás cortado. É isso que a Bíblia diz. Aleluia, aleluia. Então, vegas de vimes frescas é só um pecadinho. Isso aí não vai fazer mal. Isso aí eu tiro de letra. Isso aí para mim é mole. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso aí para mim, né, é uma coisa que eu controlo. Vegas de vimes frescos. Ele saiu, aleluia. Mas, aleluia, ele já está entrando num campo de achar que domina o pecado. Aleluia. Quando Davi ficou encarando o pecado, que era Batseba, né? José fugiu. Aleluia. Quem encarou o pecado, caiu no pecado. Quem fugiu, não caiu não. Aleluia. Então foge da aparência do mal. Quando você foge do pecado, você não cai.
Glória a Deus, é verdade. Isso porque a gente estava até comentando ali, né, o pastor Rodrigo, que Davi só caiu porque era para estar na guerra, o povo estava na guerra. E ele estava lá assim, ó, irmãos, você está na guerra, se você não se põe na guerra, você é um alvo fácil para Satanás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aí o que ele vai fazer? Eu falo assim, vou contar outra mentira então. E Dalila, me fala então de dar seu segredo, você até agora me mentiu para mim. Ele fala, tá bom, então vou contar para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai pegar, né, cordas, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Me amarre com cordas novas, que ainda ninguém tenha feito obra nenhuma. Se me amarrar, você como outro homem. E aí amarraram ele e disseram, os filisteus vêm sobre ti. E a Bíblia diz que quebrou-se, né, de seus braços como um fio. Aleluia. E o que são essas cordas novas, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele não desiste. Aleluia. Eu não consegui naquele pecadinho, mas vou botar uma coisa um pouco maior para tentar prender ele. Aleluia. O que nós vamos ver aqui, irmão, é que o diabo estava tentando prender Sansão. Glória a Deus, aleluia. E eu perguntei para Deus, mas por que os caras lá não foram e mataram o Sansão? O Sansão estava dormindo. Era só enfiar uma espada nele, matava ele. Mas foram cortar o cabelo. Porque o diabo não quer te matar. Ele quer você vivo, cego, amarrado e sendo uma vergonha para o Evangelho. Aleluia. Porque quando um crente morre, o máximo que o diabo pode fazer, se matar um crente, é entregar para Deus. Ele sabe que o crente vai para a glória. Então ir para a glória não é vantagem para ele. Não é vantagem para o diabo um crente para a glória. É vantagem sim, o crente cair na terra, que aí ele vai ter aquela alma e aquele corpo para o pecado. Aleluia. Né? Então a Bíblia diz que amarrou, aí depois foi o tear, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não gosto de botar título na mensagem, mas se fosse ter um título, né, poderia ser assim: o cabelo ainda não foi cortado, mas as tranças já estão amarradas no tear. Cuidado. Aleluia. O tear, irmão, é uma peça que faz tecido para fazer tapete, tecidos daquele tempo. E a Bíblia então vai dizer que ele, Dalila mais uma vez, fala para mim, onde está a tua força? Ele vai dizer, ó, se pegar, fizer 7 tranças, amarrar no tear, onde faz lá o tecido, aleluia, ó que mistério, mano, aleluia. Onde tece, onde faz o tecido no tear, então eu vou perder a força. Então mais uma vez amarraram, ele levantou o tear com tudo, com trança, saiu batendo em todo mundo, foi soco, voadora, né, meia-lua, todo tipo de golpe, matou, acabou com todo mundo, aleluia. E ela falou, mais uma vez, tu me enganou. Olha, irmão, a trança estava presa no tear, né? É um lugar de tecer. Aí quando eu li esse texto, me veio o Salmo 139, que o salmista vai dizer, de uma forma terrível, tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Ou seja, Deus estava traçando, tecendo o caráter e o destino, né, no ventre da mãe. Ali Davi estava sendo tecido, ou seja, todos nós, Deus nos teceu no ventre da nossa mãe, foi tecendo, já viu fio por fio, tecendo o nosso destino. E agora Sansão está entregando, né, o seu futuro para ser tecido, entretecido, traçado por Satanás, está trocando aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que ele está negociando. E outra coisa, agora, notou que antes ele era amarrado, agora já mexeram no cabelo. Ainda não tocou na unção, mas já está chegando perto. Porque a unção estava no cabelo. Às vezes o diabo, ele não consegue de uma forma ou de outra, até ele chegar aonde está a unção. Aonde está a tua unção, de repente ele já está chegando. Aleluia. Mas dá tempo. De repente, né, aonde esta palavra vai chegar, aleluia, o cabelo já está preso, já está pronto as amarras, Satanás já está para cortar e tocar na unção. Quando toca no cabelo, já está tocando na unção, irmão. Aleluia. A tua unção é inegociável. Aleluia. Não mole para o diabo. Então a Bíblia vai dizer que ele arrebentou tudo, aleluia, e continuou com as tranças. Aleluia. Quando ele continua com aquelas tranças, Dalila vai continuar falando para ele assim, vocês zombaram de mim, não me falou e tal. Aí ele ficou chateado de tanta mulher insistir, enquanto, olha, eu sou nazireio de Deus, não pode passar navalha nem tesoura na minha cabeça. O dia que cortar meu cabelo, eu perco a força. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele vai dormir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E quando ele dorme, vieram os inimigos e cortaram, aleluia, seu cabelo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando corta o cabelo dele, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que ele falou assim: mais uma vez, eu vou me levantar, vou dar sobre os filisteus, e vou matar todos eles. E o texto diz, mas ele não sabia que Deus já havia o deixado. Aleluia. Antes de Deus deixar o homem. Aleluia. Aí você fala, Deus não faz isso hoje, irmão. Deus fez isso com Saul. Aleluia, né? Deus fez isso com outras pessoas também no Novo Testamento. E eu vou te falar onde está isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, né? Na igreja de Éfeso, ele vai dizer, olha, tenho contra ti, lembra de onde caíste, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste? Torna o teu primeiro amor, senão eu retirarei do teu lugar o teu castição. Ele vai falar para a igreja de Sardes, né? Ser vigilante, confirma o restante que está para morrer, senão virei sobre ti, numa hora que tu não sabes. Não foi falar naquela hora sobre Jesus voltar para a igreja e voltar individualmente? Ele vai falar, virei sobre ti, na hora que tu não sabes, se não vigiares. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai, corta o cabelo, ele fica sem força e amarram ele, cegam ele. Foi aquilo que já foi falado. Aleluia. O diabo não tem nem interesse em matar uma pessoa crente. Aleluia. Porque é um troféu, vai para a glória, vai ser mártir. Aleluia. Agora, cegar a pessoa, botar a pessoa, é muito triste quando você passa na Cracolândia, seja onde for, você vê crentes, pessoas pregando, que já foi crente, evangelizando ali, o diabo cegou. Nós estávamos lá, está aqui o obreiro Pablo de prova, estava lá na igreja do irmão Levi, Assembleia de Deus do Turiaçu, estava lá tendo uma minha oportunidade, eu comecei a olhar para os bancos e falei, eu conheço aquele rapaz. Era um rapaz que trabalhava com a gente no camelódromo, era crente na época, não sei se era um presbítero, era um diácono, ele era já do ministério, já pregava, e estava agora na Cracolândia. Eu fui até ele, então, no meio daquele mover todo, nós oramos, ele falou em língua, deu glória, aleluia. É muito triste, irmão, aleluia. Por quê? Brincar com Deus, brincar com unção, dar mau testemunho, aleluia. E agora está lá, dependendo da misericórdia de Deus. Se Deus quiser, ainda é poderoso para tirar, para libertar, mas alguns morrem por lá mesmo, aleluia, né? E o texto diz, agora vamos ver a misericórdia de Deus como é grande sobre a vida daquele que se arrepende. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão foi crescendo de novo, aleluia, e levaram ele para zombar, porque vi a pessoa que se desvia a uma vergonha e vira escárnio, começaram a zombar, e Sansão, cego, sendo zombado, pediu para tocar nas colunas. E ele vai clamar, falou assim, Deus, devolve a minha força. O texto vai dizer que ele abriu seus braços, empurrou as colunas, aleluia, e ele vai morrer de braços abertos e vai dizer, morra eu com os filisteus, e derruba, irmão, o templo de Dagon, onde tinha milhares de pessoas. O texto diz que ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida, ou seja, Sansão morreu e todos que estavam com ele morreram. Aí Paulo vai dizer, 2 Coríntios, que se um morreu por nós, todos morreram. Jesus morreu por nós também de braços abertos, e por isso eu, você, todos nós morremos. Morremos com ele, fomos crucificados também juntamente com ele. Aqui uma figura da morte de Cristo. Mesmo, irmão, eles estão todo errado. Quando se arrependeu, Deus ainda usou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmão, no período da graça é tão misericordioso que ele pode fazer com que a glória da última casa seja maior do que a da primeira. Aleluia. Ele pode levantar do monturo, pode levantar você com poder e glória, pode fazer de você um vaso novo. Aleluia. Mas tem que ser como Sansão, tem que haver um arrependimento. Sabe o que aprendemos com isso tudo? É que Sansão tinha promessa. Não foi qualquer um, não, foi um anjo maravilhoso, o próprio Senhor Jesus que apareceu lá. Aleluia. Falou com os pais desde o ventre. Aleluia. Tratou com ele, cresceu na presença, foi crescendo, mas o final dele foi triste. Não precisava disso, aleluia. Não precisava disso, aleluia. Bastava ele obedecer. Ele podia chegar lá nesse templo de Dagon e falar assim, ó filisteu, vem aqui acabar com isso aí. E derrubar e sair e ir embora. Ou amarrar uma corda e puxar. Ele não precisava morrer. Você não precisa morrer.
Aleluia. Para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Você precisa viver. Ele vai dizer: vim para que tenham vida e tenha com abundância. Aleluia. O Senhor quer te dar vida, vida abundante. Aleluia. Inclusive a palavra grega para vida ali é zoe. Existe a vida bios, que é a vida das plantas. Deus não veio te dar vida de planta, nem vida de animal, que é bios. Ele vai dizer: vim para dar vida zoe, que é a vida de Deus. Aleluia. Que a vida é eterna. Aleluia. Vida e vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: vim para te dar vida e vida com abundância. Está diante de ti a vida ou a morte. Escolhe, pois, a vida. Aleluia. Jesus é a vida. Só Ele é a vida, irmão. Acabou. Não tem mais para onde correr. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão fez as suas próprias escolhas. Ele foi vítima das suas próprias escolhas. Não foi Deus que traçou isso para ele, não. Ah, Deus traçou isso para mim. Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Então o que? Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, aleluia. Você não nasceu assim, meu. Aleluia. Você é a imagem de Cristo. Você é a bênção de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Quando Saul estava atrás das jumentas, ele foi até o profeta, e o profeta declarou: não, você não é mais um caçador de jumento, não, você é o rei. Você precisa que alguém te declare quem é você na presença do Senhor. O Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes. Aleluia. Você não é, aleluia, um escravo de Satanás. Aleluia. Você foi chamado para reinar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nesta noite, aleluia, o Senhor, Ele está te dizendo: o Senhor não chama você a ser cegado por Satanás, está amarrado, empurrando a moenda, escravo. Aleluia. O Senhor já nos libertou. Paulo vai dizer: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter debaixo do jugo da servidão. Pessoas entram na escravidão porque querem. Aleluia. Seja liberto. Seja livre hoje de toda amarração. Aleluia. De todo abismo, né? Um abismo chama outro abismo. Uma mentira chamou outro. Um pecado foi chamando outro, né? E ele foi cada vez mais se afundando. Aleluia. Sai hoje desse poço, né, que Satanás tentou te colocar, e venha frutificar em nome de Jesus para a glória de Deus. Convido os irmãos para se colocar de pé em nome de Jesus, que você, né, não venha cair neste grande erro de Sansão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que começou bem e acabou mal. Aleluia. Às vezes, quantos de nós começamos muito mal, mas acabamos bem, acabando com Jesus? O ladrão na cruz começou mal, acabou bem. Quantos começam bem, acabam mal, como o Saul começou bem, acabou mal. Aleluia. Não sei como você está aqui, mas sei que teu fim pode ser bom. Glória a Deus. É isso que, né, Deus diz lá em Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tem de vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim em que vós esperais. Aleluia. Sim, nesta noite